Olá pessoal, bom, hoje vamos falar sobre os 3 medos do ego que afetam o comportamento negativo de um líder, ou seja, que afetam o comportamento de um líder. São os 3 medos do ego e por isso nós vamos recorrer à psicologia infantil, uma vez que os medos começam todos eles na infância. Bom, esses medos, né, podem afetar muito a relação do líder com os seus liderados. Esses medos podem causar insatisfação na equipa e, obviamente, dificultar o relacionamento e também a assertividade como líder. Bom, então vamos lá ver quais são esses 3 medos do ego. Na realidade, começa na infância, não é? Mas depois, quando a pessoa cresce, isso tem um efeito sobre ele, sobre o comportamento dele. Esse comportamento pode afetar, ou seja, afeta, obviamente, especialmente se ele for líder, pai, não é? Então isso vai afetar mesmo o comportamento dele em relação a outros. Bom, então, sem mais delongas, vamos falar dos 3 medos do ego. E vamos começar logo com o primeiro medo, que é o medo de não ter o suficiente. Não ter o suficiente. Bom, o que é isso? Esse medo, obviamente, começa na infância, não é? Na vida privada. Começa na infância, quando as crianças, no momento, era privada de alguma coisa quando não se comportava bem. Quando a pessoa não se comportava bem, normalmente os pais privam de alguma coisa, né? Dizem, olha, você agora não vai ter direito à televisão, vai ficar sem o telemóvel, né? Portanto, a pessoa pode crescer com esse medo de não ter o suficiente. Quando ele torna-se adulto, ele tem tendência de centralizar as coisas, porque ele acha que se alguma coisa acontecer mal, alguém vai se ferrar, alguém vai pagar. Portanto, fica nele um pequeno trauma, não é? Fica nele um pequeno trauma. Quando ele se comportou mal na infância, ele pagava, batiam nele ou privavam de alguma coisa. E agora que ele cresceu, ele subconscientemente carregou isso e ele agora quer controlar tudo. Por quê? Porque se alguma coisa der errado, ele imagina que vai ser ele o punido, vai ser ele que pronto, vai ter alguma punição, não é assim? Ok, então ele torna-se um chefe centralizador. Ele diz, o chefe aqui sou eu. Tanto daqueles chefes que nada sai sem a assinatura dele. Ele acompanha tudo, quer saber onde é que você está, o que você fez, o que vai fazer amanhã, né? Como é que as coisas estão. Ele quer controlar tudo. Nada sai sem a assinatura dele. Ninguém sai sem pedir. Ninguém, assim, ele é muito controlador, né? Portanto, esse é um, digamos assim, é um erro, né, do ego que acontece lá atrás, na infância, mas que afeta, não é? Quando você é líder, afeta, tem esse comportamento que obviamente vai afetar a equipe. Um líder com este medo do ego, com esse medo de não ter o suficiente, normalmente é aquele líder que centraliza tudo, não é? Que passa aquela imagem de alguém desconfiado, de que apenas ele que faz bem as coisas, né? Se não for ele a fazer, as coisas não saem bem, não é assim? Então passa aquela imagem de que a única pessoa que garante que tudo vai dar certo é ele. Normalmente, quando um líder tem este medo do ego, que é o medo número 1, que é o medo de não ter o suficiente, cria muita insatisfação na equipa. E em geral a equipa faz boicote, ou então eles cruzam os braços e deixam o chefe fazer tudo.
já que ele insiste, já que ele acha que ele é o único que tem que fazer as coisas, já que ele acha que é o único que faz bem as coisas, então as pessoas cruzam os braços, né, e deixam ele fazer as coisas. Já que insiste, está tudo bem. Bom, então vimos que este medo do ego causa muitos problemas na equipe. Se você é um líder que tem esse medo do ego, então preste atenção no fim, o que é que você deve fazer. Bom, depois temos o outro medo do ego, que é o segundo, que é o medo de aceitação. O medo de aceitação. Em geral isso acontece com aquelas pessoas que foram abandonadas pelos pais, aquelas pessoas que os pais não deram amor suficiente, né? ou ele sente que não teve amor suficiente. Teve aquela luta com os irmãos, aquela luta para ter a atenção dos pais. E porque nós também aqui em África temos aqueles problemas que os pais têm muitas mulheres e muitos filhos, então nunca deram amor suficiente aos filhos. Portanto, quando alguém sente desde a infância que não tem, por exemplo, que não teve amor suficiente, então ele pode crescer com essa lacuna, não é assim? E desenvolver então esse medo do ego. Bom, o que ele faz? Normalmente ele faz agora uma coisa inversa, ou seja, ele agora torna-se um super pai, né? Imaginemos, na infância ele não teve o amor do pai, ou ele sentiu que não teve amor do pai, os pais separaram-se, ou então o pai tinha várias mulheres, né? E pronto, ele sentiu que não teve amor suficiente. Quando ele cresce, por exemplo, e torna-se líder, porque aqui a questão é do líder, quando ele cresce e torna-se líder, ele tenta compensar isso, mas na vida de todas as outras pessoas. Ou seja, ele torna-se o pai de todos. Ele torna-se o pai que ele não teve. Assim, ele torna-se um líder que quer ajudar todo mundo. É um líder que é o pai de todos, né? Não diz não a ninguém, quer apoiar todo mundo. É um líder, pronto, é um líder pai de todo mundo. O problema, muitas vezes, é que esse tipo de líder não se posiciona quando devia se posicionar. Ou seja, esse líder é alguém que não gosta de confronto, né? Quando é preciso ser direto com alguém, ele não consegue ser. Ele foge do confronto. Se, por exemplo, dois funcionários brigaram, ele não consegue chamar os dois, reunir e dar uma bronca, não consegue. Mesmo que ele diz, chefe já falou, confronto e tal. Não, ainda não, mas não se preocupe, eu vou falar com ele, não se preocupe. É assim, é esse líder que foge do confronto, então, é esse líder super bom, super pai, né? Ele é o pai que não teve, então ele torna-se o pai de todo mundo, evita briga, enfim. Bom, ele tem a ideia de que é um bom líder, tem a ideia de que é um bom líder. Porém, o grupo lhe critica porque o grupo espera atitude, né? Haverá ocasiões que o grupo vai querer que o líder se posicione. O que acontece? O líder mete a cauda entre as pernas como um cachorrinho que tem medo e foi. Então, às vezes, a ideia que ele tem é que eu sou um bom líder, sou um pai, eu ouço todos, eu sou carinhoso, mas o grupo pode ter aquela ideia de que ele é frouxo, é fraco. O líder que tem o medo de aceitação, que é o medo número 2 que estamos a tratar, é aquele líder que tem medo de não ser amado. Tem medo de que os outros não lhe achem bom o suficiente. Tem medo de que os outros não lhe deem atenção. Porque isso foi uma coisa que ele já teve no princípio, né? Algo que ele tem a percepção que não teve na infância. Então ele hoje, adulto, quer fazer
para todo mundo, mas como também falamos, pode ser constrangedor, não é? Porque os outros veem como alguém frouxo, alguém fraco. Bom, então agora vamos para o terceiro e o último medo, que é o medo de não ser capaz o suficiente. Note, o primeiro medo é o medo de não ter o suficiente. Esse, o último, é o medo de não ser capaz o suficiente. Bom, normalmente também começa na infância, quando a criança começa a comparar-se com os outros. Ela já vê quem veste melhor que ela, quem sai-se melhor, por exemplo, em educação física, em matemática, em língua portuguesa, quem é melhor que ela. Então a criança já fica preocupada com essas comparações. Pior ainda, se os pais dessa criança gostarem de fazer comparação comparações entre os irmãos. Portanto, isso vai ser pior. Então, a criança que já se compara com os seus pares, não é? Ela pode sentir-se então tanto quanto humilhada, não é? Ou seja, um tanto quanto inferiorizada. E também acontece quando os pais estão sempre a criticar: olha, você é muito lento, você é muito boelo, você é preguiçoso, é isso ou aquilo. Portanto, isso vai humilhar, vai inferiorizar a criança. Bom, agora, quando ele cresce, ele faz uma espécie de vingança. Ou seja, ele agora torna-se melhor para se vingar. Bom, mas agora imagina um líder que sofreu isso, né? Um líder que passou por isso. Que tipo de líder é que ele se torna? Ele torna-se aquele líder que é vingativo. Ele agora se vinga daquilo que passou anteriormente. E ele agora quer ser o melhor em tudo. Ele é o mais rápido, é o melhor. Ele é o único que fez o curso, é o único que sabe. Ele, pronto, né? Se não for ele a fazer as coisas não andam. Não fosse por ele, aquele negócio não estaria a funcionar. Então, ele torna-se o melhor, o mais rápido, o mais eficaz, o mais inteligente, o único que sabe, o único que fez a formação, enfim. Bom, então, esse medo do ego causa muita dificuldade a esse líder, porque trabalhar com alguém assim é muito complicado, né? Trabalhar com alguém que é o único que faz o melhor, que faz a maior parte, é muito complicado. Isso mostra que ele não confia nas pessoas. Aquele líder que dá uma tarefa ao funcionário, mas depois é que acaba fazendo a tarefa, tá vendo? Ele tem sempre aquela impressão que o funcionário nunca faz bem, é lento, então ele acaba sempre por fazer a parte do funcionário. Então não há nada mais difícil do que trabalhar com alguém assim. E também dá sempre a impressão de alguém maturo, né? O problema que passa a impressão que ele é alguém imaturo, que ele é alguém narcisista. Bom, então esses três egos do ego causam muitos problemas, desmotivam o grupo, né? Faz com que o grupo não consiga trabalhar com as pessoas assim. Bom, então vamos lá resumir quais são esses três egos, esses três medos do ego que tornam difícil trabalhar com um líder que sofre pelo menos de um desses três egos. Agora, caso o líder sofrer de mais do que um desses três medos do ego, complica todo o cenário. Bom, então vamos lá fazer um resumo básico, né? O primeiro é o medo de não ter o suficiente. É aquele medo da punição, é aquele medo que acontece na infância, quando por tudo, por nada, a criança é batida, é tirado, é dada alguma punição por algum mau comportamento. Ele cresce assim, caso for líder, ele tem aquela impressão de que se ele não controlar as coisas, se ele não for controlador,
alguém vai pagar. Se sair alguma coisa errada, vão lhe chamar a atenção. Ele não gosta que lhe chamem a atenção, então por isso ele cobra milimetricamente, controla tudo o que acontece. Nada sai sem ele, ele não dá espaço, não dá autonomia ao funcionário. Motivo é este medo do ego de não ter o suficiente, que foi causado na infância, quando ele se comportava mal e era sempre punido. Depois temos o medo de aceitação, que também começa na infância, quando a criança tem a impressão de que não é acolhida, não tem o amor dos pais ou do pai. Então ela cresce, né? A criança cresce e agora adulto ele torna-se o pai de todos, aquele amoroso, aquele que não choca com ninguém, não reúne, não toma atitude, não é? Aquele que diz é o chefe bonzinho. Então o problema é que muita coisa precisa ser tomada atenção, muita coisa precisa de alguém direito, né? Curto e direito, alguém que exige, né? Então eles têm este problema, eles não se definem, né? Não conseguem punir ninguém, eles fogem até essas coisas, fogem a reunir, por exemplo. Então este medo do ego causa problema nos líderes. O terceiro é o medo de não ser capaz o suficiente. É aquele medo que acontece quando ele era ridicularizado, quando ele era criticado, quando ele era comparado com os outros, né? E ele agora cresceu e, entre aspas, vinga-se, tornando-se o melhor, né? Assim, e agora fica complicado lidar com ele, porque ele quer sempre levar o mérito. Tem que ser o melhor, tem que ser o trabalho dele tem que ser o melhor, tem que ser o mais rápido, enfim. Então é muito complicado lidar com pessoas assim. Bom, então é importante que nós saibamos qual é o nosso medo do ego, o que aconteceu conosco. É necessário nós termos autoconhecimento, identificarmos qual é o nosso problema e podemos agir de acordo, podemos controlar e agir de uma maneira melhor. Se for muito arraigado em nós, podemos marcar uma consulta com um psicólogo e fazer uma psicoterapia. Caso for muito arraigado, convém mesmo fazer uma psicoterapia, porque senão nós complicamos a vida daquelas pessoas que dependem de nós. Se não for muito arraigado, podemos controlar, podemos melhorar, não é assim? Se prestarmos atenção a isso, ao nosso comportamento, podemos melhorar e levarmos uma vida mais soft. E assim, sermos pessoas melhores de lidar com ele. Bom, por agora ficamos aqui e muito obrigado e fica atento ao próximo vídeo.